E aí, pessoal, estamos de volta. Então a gente vai começar a ver hoje, vou começar a trazer uns kitzinhos para mostrar tudo direitinho como que acontece dentro de um circuito série, paralelo e misto, para ficar bem gravado na mente de vocês e a gente conseguir trabalhar os cálculos com clareza depois, utilizando a menor quantidade de fórmulas possíveis. Eu fiz um kitzinho aqui com um circuito bem simples, tá ok? Uma fonte de alimentação alternada, o interruptor. E nesse caso aqui eu coloquei 3 lâmpadas em série. São lâmpadas iguais, tá? São 3 lâmpadas de 15 watts em série. Por que eu sei que o circuito está em série? Porque eu saio aqui da fonte, passo pelo interruptor, só tenho um caminho para passagem de corrente elétrica. Então a corrente ela tem que sair de um ponto, ela vai passar por todo o circuito e retornar para a fonte. Conforme a última aula que a gente estava trabalhando as leis de Kirchhoff, tá? A primeira lei de Kirchhoff não vai se aplicar para esse circuito, por ser um circuito em série. A corrente é a mesma, então não existe relações para eu fazer com essa corrente. Quem que eu vou trabalhar nesse circuito? Segunda lei de Kirchhoff. O que a segunda lei de Kirchhoff fala? Que a soma das quedas de tensão tem que dar a tensão da fonte. O meu multímetro vai conseguir mostrar para vocês essa relação de tensão. Só no de paralelo que provavelmente eu não vou conseguir mostrar para vocês o de corrente, porque eu precisaria de um multímetro com a escala mais baixa, tá ok? Mas já dá pra gente fazer outras observações. Então, são lâmpadas de 15 watts, são lâmpadas fracas, mas quando eu ligo esse circuito, elas vão ficar mais fraquinhas ainda. Por quê? Pela segunda lei de Kirchhoff, de novo, a soma das tensões é igual à tensão da fonte. Se eu tenho uma fonte com 127 volts, o que vai acontecer com a tensão? Ela vai dividir para essas 3. Nesse caso específico, ela vai dividir igual, porque todas as minhas lâmpadas são iguais. São 3 lâmpadas para 127 volts e 15 watts. E o que quer dizer isso? Que se essa lâmpada recebe 127 volts, ela vai me fornecer um brilho de 15 watts. Nesse caso aqui, como o circuito está em série, a tensão está toda dividida entre as 3. Então, está recebendo aproximadamente 42 volts em cada uma. Se a lâmpada foi fabricada para 127 volts e está recebendo 42, eu já posso concluir que ela não vai me dar o brilho de 15 watts. Ela vai me dar um brilho mais baixo, porque eu estou aplicando um valor de tensão mais baixo em cima dela. Outra característica do circuito em série. Se uma das lâmpadas sai de funcionamento ou queima, ou eu retiro uma das lâmpadas, todas as outras param de funcionar, tá? Por isso que esse circuito é inviável, a gente não utiliza esse tipo de circuito em instalações residenciais. Imagina a lâmpada de um cômodo queimando e a sua casa ficando inteira no escuro, porque quando uma sai de funcionamento, todas as outras vão parar. A gente vai encontrar mais aplicações disso dentro da eletrônica, dentro da eletricidade predial não. E eu vou mostrar para vocês alguns testes para a gente comprovar a segunda lei de Kirchhoff, tá joia? Então eu vou pegar aqui primeiro o meu multímetro, tá ok? Já posicionei as pontas de prova para medição de tensão e eu vou colocar ele na escala para medição de tensão. Nesse caso aqui eu tô ligando ele na energia elétrica, na tomada, ele é uma tensão alternada. Então, a minha escala nesse multímetro de tensão alternada é essa daqui, ó, dos dois lados o mesmo valor. Então, eu consigo medir até 750 volts. Vou deixar o multímetro aqui, vamos ver se vai dar para vocês enxergarem. Se não der, a gente levanta ele um pouquinho, tá? Vou fazer a medição de tensão na entrada. Nunca dá o valor certinho, porque existem as perdas até chegar aqui na instalação, e as perdas dos próprios conectores, tá ok? Então, nesse momento, eu tô aqui com uma tensão de 122 volts na alimentação. A tensão que vai chegar nas lâmpadas tem que ser igual, porque são lâmpadas iguais, ou aproximada, por causa dessas perdas no caminho, tá ok? Então, vamos fazer a medição aqui. Vou ligar o circuito, vou medir o valor aqui. Nessa primeira lâmpada, nas duas extremidades, tenho 35 volts
Na segunda lâmpada, tenho 39,40 volts. E na terceira lâmpada, 39,40 volts, tá? Às vezes por marca ou pela própria fabricação vai dar essa diferencinha mesmo. Mas o que eu quero que vocês observem é que o valor que saiu de 127 foi dividido para essas 3 lâmpadas. Então, nenhuma delas recebe o valor de tensão total do circuito. A tensão é toda dividida. E a corrente é uma só, porque só existe um caminho para a circulação de corrente elétrica. E só mostrando, só a nível de informação, eu retirei aquela primeira, né? O circuito para de funcionar. Não é porque é a primeira, tá? Se eu retiro a segunda, todas também param de funcionar. Não vai parar de funcionar só da segunda para frente. Porque o que acontece quando eu tiro uma lâmpada? Eu abro o circuito. Não existe mais continuidade nesse circuito. Se não tem continuidade, por onde que a corrente elétrica vai passar? Para ela passar e gerar energia, o caminho tem que estar fechado. Aqui eu abri o circuito, seria a mesma coisa que eu chegasse no interruptor e desligasse, porque o interruptor desligado é circuito aberto, não tem circulação de corrente. E a mesma coisa se eu tirasse a terceira. Então, no circuito em série, qualquer problema que der em uma das lâmpadas, em um dos componentes, todos os outros param de funcionar, porque só existe um caminho para passagem de corrente elétrica.